Na tarde da última segunda-feira, alguns pais de alunos foram convocados para uma reunião sobre um vandalismo que aconteceu em um dos ônibus escolares que levam os estudantes nas escolas diariamente. O Ministério Público foi notificado sobre a situação. Não aceito esse tipo de coisa aqui. Não aceito e não vou aceitar mesmo. Então, os senhores se programem, conversem com seus filhos, para o Ministério Público, assim como eu ingresso contra o município, todos os dias, cobrando o atendimento na área da saúde, cobrando vaga em creche, cobrando uma série de benefícios para a população, todo dia eu ingresso aqui com ação. Eu atendo média 30 a 40 pessoas por dia na promotoria. Eu brigo em favor de direitos da população. Agora, isso aqui o Ministério Público não vai aceitar. Quero deixar isso bem claro aqui para todos que estão participando da reunião. Eu vou requisitar da Polícia Civil a instauração de um procedimento investigatório para apurar quais jovens cometeram esses atos de depredação contra o patrimônio público. Isso configura ato infracional análogo ao crime de dano qualificado e nós contamos aí com o apoio do Dr. Pablo, do Dr. Bruno, que são sempre muito empenhados em auxiliar a Justiça, para que esses fatos possam ser apurados e esclarecidos. Em seguida, nós vamos representar esses menores, eles responderão a processo judicial e nós encaminharemos cópia da documentação para a Procuradoria Jurídica do município de Sorriso para que ingresse com ação de ressarcimento ao erário público em face dos pais desses menores, para que esses pais sejam compelidos judicialmente a pagar a conta dos prejuízos dessas depredações. E aqui eu quero aproveitar esse espaço democrático que a imprensa de Sorriso sempre nos cede para fazer um alerta aos pais. Sabe, é preciso que os pais ajam com maior rigor. Quando eu falo com maior rigor, é se fazer respeitar, é conversar diuturnamente com os filhos, é orientar, é transmitir valores éticos, é fiscalizar a rotina de vida do filho e não permitir que esses jovens possam fazer tudo aquilo que eles querem fazer. Sabe, nós temos visto aí atos inaceitáveis, vandalismo, violência, são jovens que têm sido criados sem os devidos limites. As pessoas querem transferir para as unidades escolares o dever de educar. E aqui o jornalista Alexandre Garcia, hoje de manhã, nos chamou a atenção para que a tarefa de educar ela é feita em nível familiar. Aqui é o pai, é a mãe, são os componentes do núcleo familiar que têm o dever de realizar a educação. As unidades escolares, elas tratam do ensino, da transmissão de conhecimento, mas a educação quanto aos valores da cidadania, quanto à ética, quanto ao cumprimento dos deveres, tem que ser dada em casa pelos pais. O ônibus que foi danificado pelos alunos liga o bairro Rota do Sol até uma escola, anexo ao Parque Shopping Sorriso. Agora os pais foram notificados, mas o que chama a atenção é que a minoria compareceu até essa reunião. Inclusive, o motorista do ônibus fala dessa situação desagradável contra o patrimônio público. Olha, a gente fica muito preocupado porque, pelo seguinte, a gente é preparado, né? Passamos por vários cursos para poder assumir um cargo desse diante da secretaria, diante da população, então nós somos cobrados em especializar, né, em fazer cursos e nos qualificar para poder um serviço de qualidade para eles, né? E hoje a gente está recebendo contrapartida disso daí. Isso para mim é serviço de vândalo, porque foram 5 poltronas praticamente totalmente destruídas. Então, assim, é uma situação bem complicada. Até estamos com a promotoria, né? Por causa disso a gente já acionou os pais, acionou o promotor, para tentar ver o que pode ser feito exclusivo. Essa linha foi assim o auge que aconteceu, mas nós temos problemas em várias linhas, vários ônibus, acontece um problema ou outro, mas a gente nunca levou porque um banco ou outro, a gente relevou, às vezes um vidro que acontece de quebrar, por motivo de quem está dentro xingar quem está lá fora e ver uma pedra e acerta o vidro, não quem falou o palavrão, mas a gente tem relevado, só que dessa vez agora foi muito grave. Nós temos uma demanda de crianças, né, para ser atendidas. E, às vezes, a gente não pode construir mais creches. Por quê? Porque também nós temos que arcar com esse tipo, né, de prejuízo, de despesa, né? Isso tudo é dinheiro público. E, em vez da gente estar procurando, estar fazendo aquilo que, de fato, vem suprir a necessidade da nossa população, a gente tem que estar resolvendo esse tipo de problema, né? Então, isso é muito constrangedor.